desmatamento final, com o aumento da concentração fundiária, das fazendas de gado e abertura de estradas. A única exceção era a reserva do Morro do Diabo. Nessa época, ocorre mais um escândalo ambiental e social. A fazenda Alcídia é denunciada pela aplicação de um desfolhante cancerígeno usado na Guerra do Vietnã. Não ficou resíduo nenhum na terra, apesar de ter uma aparência indecente, que se seca, parece que virou inóspito o local. Consta que houve o uso do tributon, né, que tem os componentes do agente laranja, para a derrubada da floresta. Então, se sobrevoava essas regiões, espalhando esse agente químico sobre a floresta e depois colocava fogo, né? Eu sei que o nome era agente laranja, agora eu vejo que seria um tipo 2,4-D ou 2,5-D, porque era mais forte. Agora, a forma química não tem nem capacidade para falar. Nunca teria imaginado, sem ver, que a floresta tinha sido totalmente erradicada. Sobraram só algumas árvores que não foram cortadas por benesses ou por benevolência de alguém. São árvores que não serviam para fins de serraria. Não serviam para serrar, não serviam para madeira. A madeira era muito dura ou não pegava fogo bem. Então essas que restam foram abandonadas. Eles cortaram tudo, como se fosse uma navalha passada assim na face da terra, né? A paisagem que antes era 95% de florestas e 5% de várzeas, a gente achou uma paisagem com 96% de pasto e alguma coisa de cana. Então era bastante desoladora, totalmente aberta, assim, ainda com efeitos do agente laranja que foi usado na época da abertura assim, frontal. Mas era uma matriz, uma paisagem totalmente desanimadora no sentido de pensar uma possibilidade de se trazer algo de volta. Com a crise do petróleo, o governo militar cria o Proálcool, dá grandes incentivos ao cultivo de cana-de-açúcar e à construção de usinas para a produção de álcool. Como os empréstimos e subsídios garantem um ótimo retorno, o Pontal passa a ter grandes canaviais. O governo militar e a CESP, a empresa estadual de energia, iniciam a construção de 3 grandes usinas hidrelétricas na região: Taquarussu, Rosana e Porto Primavera, planejadas para iniciar a operação nos anos 80. A construção de Porto Primavera, a maior de todas, ficou a cargo da Camargo Correia, que já detinha grande área no local. A desaceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira leva à paralisação das obras das usinas, provocando a dispensa de milhares de trabalhadores. E já você tinha uma massa de gente que estava desempregada, junto com agricultores já sem terra da região, já foi o estopim. O conflito social, permanente na região, começa a ganhar grande visibilidade. Naquele tempo de repressão aos movimentos sociais, os trabalhadores contavam com o apoio da Comissão Pastoral da Terra. A igreja ela fez uma grande coisa. Primeiro foi abrir a porta para nós atuar dentro do regime militar. Depois foi ela cumprir um papel através da teologia de libertação. Quando eu estou falando em igreja, eu estou falando em filosofia, estou falando da teologia da libertação. Essa teve um papel fundamental na construção da sociedade justa e formando seus agentes para que eles construíssem movimentos. Tanto o movimento sindical, como o movimento sem terra, como movimentos sociais. E acho que a Pastoral da Terra, a Comissão Pastoral, criou isso no início, né? O que eu quero ajudar é ao povo que não tem para viver com dignidade. Isso é sério. E não se pode falar que uma cidade seja justa e um país seja justo quando tem gente que vive na miséria e se lhes dá para ela esmola. Poceiros que, anos antes, haviam sido expulsos das fazendas Santa Rita e Ribeirão Bonito, se unem aos desempregados, que ocupam as fazendas Tucano e Rosanela. E virou matéria nacional, porque efetivamente foi uma grande ocupação, foi, digamos, a grande novidade, né, naqueles tempos da ditadura, em função do movimento de massas que nós tínhamos, né? A repressão se faz sentir. Os trabalhadores sem terra são despejados e acampam à beira da estrada. Acontecem, então, uma série de ocupações e acampamentos, seguidos por despejos, ações da justiça, atos de intimidação e violência.
A polícia batia, espancava. Já alguns não chegavam a espancar porque naquele velho ditado, né? Como trocado não dói. A polícia a gente tinha de correr, apanhar e ser preso, que nem foi muitos presos. Agora já alguns nós enfrentávamos. Jogaram veneno no poço. A gente tinha medo, porque de repente a gente ia pegar água e ia morrer intoxicada, né? Por exemplo, perder família, a mulher estava para ganhar a criança agora na cama, chegava já jagunçada, a policiamento dando tiro, espancando e queimando barraco. Teve mulher até que perdeu família, até mulher que morreu também, né? Naquela época. O sofrimento foi muito grande, né? Para resolver o conflito social, o governo Montoro, o primeiro eleito após vários governadores indicados pela ditadura, desapropria uma grande gleba das reservas do Pontal. Nessa área, são assentadas perto de 500 famílias. O assentamento se torna um marco na luta pela terra e ganha o nome Gleba 15 de Novembro, data da primeira grande ocupação no Pontal. Sua infraestrutura é financiada pela CESP, como forma de compensação pelos impactos sociais causados pelas hidrelétricas. Pouco depois, começariam a ser compensados também os impactos ambientais. Devido às áreas inundadas pelo reservatório da hidrelétrica de Rosana, a CESP é obrigada a fornecer recursos para a implantação do Parque Estadual do Morro do Diabo. Assim, finalmente foram criadas as condições básicas para preservar a única reserva florestal que restou no Pontal. No começo dos anos 90, o MST chega à região e organiza sua primeira grande ocupação na Fazenda Nova Pontal, em Rosana. Ao descobrir que o Estado pretendia retomar as terras devolutas no município de Mirante do Paranapanema, o movimento do Sem Terra muda de estratégia e se desloca para aquela região. O estranho quando você chega aqui, quando você vê uma região toda devassada e você não vê agricultura. E você chega e topa pasto, todo degradado e boi. E a outra coisa que eu cheguei a encontrar foi topar as terras públicas. O Pontal do Paranapanema com 1.200.000 de hectares de terras públicas. As usinas espalhando seus canaviais, né, produzindo em cima das terras públicas. E não pagam um centavo de imposto, acham que são dono. E vê a conivência do poder público. Aqui tem problema de documento, tinha já uma ação discriminatória em andamento, como está em andamento até hoje. Fazem 55 anos que existe, que eu sei da existência disso. As brigas, essa terra é devoluta não, essa terra é particular. Não chega nunca no fim. A primeira instância, depois sobe para a segunda instância, depois para a última instância. Enfim, existe um aparato judicial para você levar isso aí mais 10, 15, 20 anos. Pois você tem que fazer a citação, você tem que praticar todos os atos processuais e tal, e depois de tal, dada a sentença, depois tem os recursos, tudo isso demanda tempo. O Poder Judiciário aqui ele foi sempre uma cerca, ele foi uma proteção ao latifúndio, no sentido de que os juízes aqui sempre deram ganho de causa para os latifundiários. Eles nunca colocaram em questão, né, o processo de grilagem. Para retomar as terras devolutas e fazer uma política de assentamentos, o governo cria a Fundação ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Frente às dificuldades com o Poder Judiciário, a política adotada foi buscar acordos com os fazendeiros. Parte das terras é retomada pelo Estado, que é obrigado a pagar pelas benfeitorias existentes e legalizar a outra parte para o fazendeiro. Poderíamos dizer assim, é mais interessante nós ficarmos brigando 30, 40 anos, dizendo que a terra é do Estado, que a pessoa, nós vamos cobrar aquilo que a pessoa usou, essa terra, e quando vamos resolver isso? Se as nossas leis acabam dando ou privilegiando, né, essas famílias que ocuparam e que dizem que ocuparam de boa fé. O próprio Código Civil diz que nós temos que indenizar, porque essas famílias acabaram comprando e não sabiam que essas terras eram devolutas. Mesmo tentando acordos, os primeiros assentamentos só aconteceriam depois de 4 anos, o tempo médio de espera nos acampamentos. Eles vivem em umas condições, eu falaria que infra-humanas. Infra-humanas.